Esta semana ficou marcada por polémicas que envolvem o Chega e pessoas que estão ligadas ao partido. Os incidentes começaram com Nuno Pardal, deputado municipal do Chega, em Lisboa, que foi acusado pelo Ministério Público de 2 crimes de recurso à prostituição de menores, um consumado e outro na forma tentada. André Ventura não perdeu tempo para sair em defesa do partido e chegou mesmo a defender a castração química para Nuno Pardal. No entanto, não foi caso único esta semana. Um deputado regional do Chega, nos Açores, foi apanhado a conduzir sob a influência de álcool. José Paulo Sousa tinha uma taxa de alcoolemia no sangue acima do que é considerado crime. A marcar a atualidade continua o caso de Miguel Arruda, que é suspeito de furtar malas no aeroporto. Entretanto, deixou o partido e tornou-se deputado não inscrito na Assembleia da República. Perante estes casos, os partidos políticos partiram para o ataque contra o Chega. Pedro Nuno Santos disse mesmo que o partido liderado por André Ventura perdeu toda a capacidade de poder apontar o dedo aos adversários políticos. Mas será que o Chega perdeu a moral para atacar outros partidos? É a pergunta de partida do Causa Própria de hoje. Para analisar este tema, juntam-se a nós os deputados Francisco César, do lado do PS, e Rodrigo Tacha, do lado do Chega. A moderação é do José Rafael Lopes. Francisco César, Rodrigo Tacha, sejam muito bem-vindos. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Esta semana o Chega esteve debaixo de fogo com polémicas que resultaram em palavras fortes de André Ventura. Primeiro, Nuno Pardal, deputado municipal do Chega por Lisboa, que renunciou ao mandato e aos cargos no partido, depois da notícia de que está acusado de 2 crimes de prostituição de menores agravado. Seguiu-se o caso de José Paulo Sousa, que foi apanhado pela PSP a conduzir alcoolizado com uma taxa de alcoolemia considerada crime. Perante estes 2 casos, o líder do Chega não poupou nas críticas, tentou salvaguardar as posições do partido. Em sentido inverso, Pedro Nuno Santos afirmou que o Chega perdeu toda a moral para atacar os restantes partidos. É a pergunta de partida desta edição do Causa Própria e é a pergunta também que faço ao Rodrigo Tacha. O Chega perdeu esta moral para atacar outros partidos? Antes de mais, muito bom dia. Cumprimentá-lo a si, também aos nossos ouvintes e ao Francisco, que volto a reencontrar num debate. É sempre um gosto estar convosco na Rádio Observador. Olá, bom dia. Quanto à pergunta que me faz, muito concretamente, eu penso que não. Eu penso que as palavras do Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, líder do Partido Socialista, foram, no meu entender, um pouco disparatadas. Eu penso que, aliás, como disse na introdução a este debate, o Dr. André Ventura, Presidente do Chega, foi o primeiro a reconhecer que o momento que o partido atravessou, fruto destes 2 casos, não é o melhor, mas também foi o primeiro, desde logo, com toda a frontalidade, a dar a cara, a isolar os problemas, e nessa medida, creio até que é um pouco caricato o Dr. Pedro Nuno Santos fazer essas declarações, e quero ser bem claro nisto, para que quem me ouça perceba bem, eu não estou a desvalorizar estes casos, muito pelo contrário. Agora, convenhamos que não é no Chega que há um ex-primeiro-ministro a ser julgado, não é no Chega que há casos de corrupção como encontramos noutros partidos, e nessa medida eu acho que comparar uma coisa com a outra é no mínimo caricato. Volto a dizer para que fique bem claro a quem me ouve, não estou a desvalorizar os casos que aconteceram, mas acho ainda assim que há uma diferença assinalável entre uma realidade e outra. Francisco César, deixo-lhe a mesma pergunta. Perdeu o Chega toda a moralidade para atacar outros partidos? Bom, antes de mais, bom dia, cumprimentar, agradecer o convite, cumprimentar também o meu parceiro de debate. Bom, eu acho que o que aconteceu é muito revelador, e é revelador para a população portuguesa, de que, sobretudo quem tem aquele discurso mais moralista, mais persecutório, mais de dedo apontado, tem os mesmos ou mais graves problemas que os outros. O problema disto é que, vamos ver, os partidos políticos são emanações da sociedade, de certos setores da sociedade, são distinguidos por pessoas que têm valores que se distinguem uns dos outros, mas nós refletimos uma parte da sociedade e temos os mesmos defeitos das sociedades onde nós estamos inseridos. É verdade. Bom, e os partidos políticos têm que ter mecanismos para corrigirem os problemas, tal como a sociedade tem mecanismos gerais que corrigem os problemas que esta tem. Não é? E, portanto, o Chega não é melhor que os outros. E este é o problema que nós sabemos, que o Chega sempre se quis afirmar, não como alguém que tem um programa alternativo, mas como alguém que estava acima dos outros partidos.
O que se percebeu é que o Chega tem problemas, às vezes nestes casos alguns até piores, outros que não são piores até são ridículos. A questão é a moral que o Chega tem para apontar o dedo aos outros. Vamos ver, algumas destas pessoas que aqui estão estiveram em campanha eleitoral, um deles, inclusive, foi o meu adversário eleitoral, nos Açores, o Miguel Arruda, do dedo apontado a acusar o Partido Socialista, a dizer que o estabelecimento prisional que tinha que ser construído depois do Chega não ia ter tanto espaço, tinha que ter espaço suficiente para as pessoas que ele ia lá colocar que fugiam à justiça. A questão é que na verdade, o Chega utilizou muito aquela expressão de faz o que eu digo, ou sou o que eu digo e não aquilo que eu fiz. E atenção, há casos, não são só estes. Nos Açores há mais deputados que são arguidos por crimes graves e que estão relacionados também com práticas ilícitas e são arguidos. E, portanto, do Chega, não é só isto. O que os partidos têm é que ter mecanismos para resolver estes problemas, não é? O Chega parece que agora tentou rapidamente, de uma operação rápida de marketing, resolver não foi de marketing. Aquilo que acontece, os partidos já fizeram. Já lhe respondo. Repara, falou de um ex-primeiro-ministro do PS. Este ex-primeiro-ministro nem é militante já do Partido Socialista. E, portanto, porque ele saiu, Francisco, porque ele tomou a iniciativa de sair, que vocês não fizeram nada. Mas, portanto, o assunto não é o... Não, a questão não é essa, mas não é... Mas se me permite, essas coisas... Vamos deixar... Se me permites, deixa-me só também aqui dar... Está ao mesmo nível até abaixo nestes casos. Vamos deixar então o Rodrigo Taxa responder a esta crítica. É uma crítica que o Chega aceita de que a narrativa do partido está em causa? Não. Lá desta gente, sentando todos, eu procurei ser desde logo bem claro a dizer que não estava a desvalorizar os casos. Agora, eu acho que o Francisco não está a ser leal neste debate, porque a única coisa que disse, e com a qual eu concordo, é que os partidos devem ter mecanismos para responder com eficácia aos casos com que são confrontados. E, na verdade, é que no Chega assim aconteceu. O Presidente André Ventura, tanto num caso como no outro, pelo menos nestes dois, calma, Francisco, deixe-me só eu responder e depois terei todo o gosto em ouvi-lo novamente. Tenho todo o gosto mesmo, tenho todo o gosto. Aliás, ouvi-o sem interromper, como verificou. Mas ia eu a dizer, o Dr. André Ventura interviu no imediato, isolou desde logo os problemas, com uma frontalidade e uma clareza. Não vale a pena nós estarmos aqui agora a enganar as pessoas, a dizer que o engenheiro José Sócrates já não é militante do Partido Socialista. Pois, de facto, não é. Não é porque saiu. E saiu porque, segundo foi dizendo nas televisões, também nunca teve aquilo que ele chamava o apoio do Partido Socialista. E ele saiu agora o Partido Socialista. Nesse caso, nunca se manifestou, nem, tanto quanto me recordo, nunca houve uma declaração de condenação às investigações que estavam em curso sobre os comportamentos do seu engenheiro Sócrates. Agora, eu quero deixar isto bem claro, porque não vale a pena nós confundirmos os portugueses. Com certeza que todos compreendemos que o Dr. André Ventura não sabe com quem é que as pessoas se andam a deitar quando saem do seu horário de trabalho. E, portanto, não vale a pena agora dizerem que é o Dr. André Ventura ou que é o partido enquanto marca que tem culpa destes casos. Eu fui o primeiro a dizer que não desvalorizava os casos. Agora, não vale a pena enganarmos as pessoas. Aquilo que os partidos devem fazer, e o Francisco César disse isso, e sim estou de acordo com ele, é terem mecanismos para reagirem. E o Chega a fê-lo com uma clareza que não é hábito acontecer nos outros partidos. E isto é facilmente verificável por qualquer pessoa que me está a ouvir ou que esteja em debate comigo. Não estou a inventar nada, nem estou... Francisco, então contradito lá, que eu depois contraditarei a seguir novamente com todo o gosto. Vamos então ouvir Francisco César. Muito bem. O problema do Chega não é os casos que tem. Todos os partidos têm casos, uns mais graves, outros menos graves. E muitas vezes, quanto maior o partido, do ponto de vista quantitativo, é normal que apareça mais, não é? E, portanto, agora, os partidos têm que saber defender. Os partidos têm que saber defender disso. E André Ventura não fez isto, Francisco César? Agora, o problema aqui é que o discurso do Chega era de apontar o dedo aos outros. E continuará a apontar sempre que entender. É de apontar o dedo aos outros. É dizer, os nossos são melhores que os vossos. E isso... Nunca ouviu ninguém do Chega a dizer que éramos melhores que os outros. Apontámos o dedo sempre que considerámos. Um exemplo. Eu que conheço um caso nos Açores, de um deputado, que é arguído num caso semelhante a este, nomeadamente de fraude. Conheço um caso desses.
A direção do partido não fez absolutamente nada em relação a isso, e há mais casos que nós podemos falar. Francisco, está-se a dirigir a quê em concreto? Não vale a pena conversas abstratas. Está-se a dirigir a quê? Está-se a dirigir a quê? Não sou eu que tenho que ser o dono do Estado, investir. Não. Está-se a dirigir a quê? Está a fazer uma acusação, diga qual é. Francisco, diga qual é a acusação. Não vale a pena fugir ao que disse. Diga qual é a acusação. Não fuja do que disse. Não é investiga. Não fuja. Não é investiga. Não é investiga, Francisco. Carlos César Rodrigo Taxa. Não fuja do assunto. Fez uma acusação, concretiza. Fez uma acusação, concretiza. Vai ter que ouvir isto até ao fim do debate se não o fizer. A minha acusação é esta. Concretize a acusação. Francisco, meus senhores, vamos... Concretize a acusação, Francisco. Rodrigo Taxa, Francisco César, vamos concentrar o debate. Terminar, que eu também ouvi. Agora, concretize. O Francisco está a mandar atuardas e assim foge. Francisco, não lança atuardas e fuja. Diga as coisas. Inclusive, eu vi uma capa de um jornal esta semana que diz que mais de 10% da bancada do Chega tinha problemas. Pois é, eu já lhe digo quais são os problemas. É importante que se perceba isto. O que eu acho é que o Chega... Francisco, concretiza a acusação que fez. Estou à espera. De que o seu programa... de que Francisco, as suas ideias... concretiza a acusação que fez. Não vale a pena baralhar. Comigo sabe que não funciona, Francisco. Francisco, já debatemos várias vezes, sabe que isto não funciona. Concretiza a acusação. Meus senhores, não estamos a contribuir para o debate com este tipo de questões. Como tal, vou pedir ao Francisco César... vou fazer uma questão, depois vou dar oportunidade ao Rodrigo Taxa para responder aos argumentos que têm sido apresentados aqui por Francisco César. A minha questão para o socialista é a seguinte: André Ventura não salvaguardou o partido ao tomar as ações que teve? Francisco César? É a mim, peço desculpa. Sim, sim, a minha questão é se estava a falar das ações do Chega. André Ventura não salvaguardou? Sim, a minha questão não tem a ver com a reação de André Ventura. André Ventura retirou a confiança política a um conjunto de pessoas que tinham um conjunto de problemas. Fez bem. Coisa que vocês não fazem nunca. Como o PS já o fez. Não, quais foram os casos em que porque tinha a convicção que quais foram os casos em que fez? Diga lá, Francisco. Rodrigo Taxa, já lhe vou dar a oportunidade. Sim, eu sou o caso concreto, eu dou-lhe um, por exemplo, de um deputado do Chega que defendeu na Assembleia Legislativa a introdução de um produto fitofarmacêutico na agricultura, quando ele próprio vende esse produto fitofarmacêutico. O nome do deputado chama-se Francisco Lima, do Bloco do Chega. Quer que eu concretize, está concretizado nesta matéria. Vamos avançar para... Isto é um caso claro. Vamos avançar para... Eu acho que deviam resolver, eu acho que esta era uma matéria que até deveriam investir. Ora bem, mas estou à vontade porque isto é público e o deputado... Se me derem licença que eu responda... Eu vou dar então a oportunidade, vou passar a palavra ao Rodrigo Taxa, deixando-lhe também uma questão que é: diga, que efeito pode ter este tipo de situações, por exemplo, no eleitorado? Ora bem, vamos então por partes, se me permite. Mas eu começo pelo fim. Os efeitos no eleitorado, eu creio que o eleitorado do Chega, e mesmo o eleitorado que não seja do Chega, compreende algo muito importante e que eu volto a repetir. Qualquer pessoa com 2 dedos de testa consegue compreender que o Dr. André Ventura não é informado com quem é que as pessoas se deitam, com quem é que tomam café, com quem ocupam os seus tempos livres, etc. Mas não deveria haver uma maior pesquisa, tendo em conta que são eleitos para cargos importantes? Certo, com certeza que isso é importante, mas eu faço-lhe a seguinte questão. Estamos a falar de pessoas que tinham o cadastro limpo. Nunca tiveram qualquer problema na justiça. Eu faço-lhe a seguinte pergunta. Imagino que agora nós estamos aqui a debater os 3 e há um de nós que no fim deste debate sai à rua e prega um tiro em alguém. Os outros tinham forma de sequer adivinhar que algum dos 3 que estamos neste debate iria fazer um disparate desses? A questão é essa. É que uma coisa seria... Espera lá, Francisco, porque eu acho que o Francisco até concorda com isto que eu vou dizer. Uma coisa é um líder político apostar numa pessoa para determinado cargo, tendo o conhecimento ou a forte desconfiança de que aquela pessoa terá cometido algum comportamento ilícito. Outra coisa é esse líder político não ter manifestamente forma de adivinhar ou de supor que essa pessoa vai ter determinado comportamento porque antes disso nunca teve nenhum similar
e virem acusar esse líder político que é ele que tem a culpa. Eu faço muito claramente a distinção entre uma coisa e outra. E estou certo em querer. Arrisco mesmo dizer que os dois que estão comigo neste debate compreendem aquilo que eu estou a dizer e qualquer português compreende. Portanto, na questão do eleitorado, eu estou em crer que qualquer pessoa compreenderá muitíssimo bem aquilo que eu estou a dizer e, portanto, não penalizará, o partido. Só dizer uma coisa. Francisco, deixa-me só responder Francisco, espera aí, deixa-me só... Estamos a chegar ao final do nosso tempo, meus senhores. Francisco, deixa-me só responder àquilo que tu disseste, senão começa a ser depois difícil também, não é? Agora, quanto a algumas coisas que o Francisco disse, eu volto a repetir. Em primeiro lugar... Um minuto, estamos a chegar ao final do nosso tempo. Muito bem, então no minuto é muito claro. Termino como comecei. Ninguém desvalorizou os casos. Os casos tiveram a reação devida, a reação que nunca se vê em partido político nenhum. São raros os casos, para não dizer nenhum, que aconteceram com esta dimensão. Fomos claros a assumir os problemas, fomos claros a resolvê-los e volto a repetir isto, que de qualquer português também compreende. Os problemas são graves? Foram. Mas não se queira colocar os problemas do Chega em pé de igualdade com os problemas que outros partidos, com 50 anos na nossa democracia, têm criado. E isto, os portugueses sabem bem o que eu estou a dizer. Não vale a pena estar a dizer que é amarelo e o Francisco César dizer que é azul, porque os portugueses conhecem bem. Francisco César, os portugueses... Francisco César, a razão pela qual o Chega tem crescido tanto, a razão pela qual o Partido Chega tem crescido tanto, e estou em crer que vai continuar a crescer, não é pelos lindos olhos que qualquer um de nós possa ter. É exatamente porque os portugueses sabem daquilo que eu estou a falar e vocês são incapazes de assumir. É isso que nos dá força, não é porque nós temos os lindos olhos. Os portugueses sabem e é essa a força do nosso crescimento, Francisco. Francisco César, para terminar. Francisco, não há problemas maiores que no Partido Socialista e no Partido Social Democrata ao longo de 50 anos. Desculpe lá. Francisco César, para terminar. Não reage nada. Nunca reagiu. O Partido Socialista nunca reagiu aos problemas. Várias vezes em nome do PS. Nunca reagiu. Meus senhores, chegamos ao final do nosso tempo. Agradeço a ambos por terem aceitado o nosso convite. Rodrigo Taxa e Francisco César, muito obrigado a ambos. Fica por aqui o Causa Própria. Obrigado.